Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Você está no canal Anunciando as Escrituras. Aqui quem está falando é o irmão Arildo Tavares e seja bem-vindo ao canal. Esse vídeo irá dar continuidade ao vídeo anterior. Para quem não assistiu o vídeo anterior, eu deixarei o link aqui embaixo para que você possa assistir primeiro o vídeo anterior, porque nós estamos falando da Bíblia, da Palavra de Deus, de como surgiu a Bíblia, né? E o vídeo anterior, o tema é a origem da Bíblia, e esse daqui também é a continuação da origem da Bíblia, que eu colocarei como tema a origem da Bíblia 2. Iremos dar continuidade ao estudo do vídeo anterior. Vamos para o vídeo? Bom, meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita há mais de 1.600 anos. Ela levou 1.600 anos para ser escrita. No vídeo anterior eu explico sobre isso. E 1.600 anos, meus irmãos, pode mudar muita coisa, né? Por exemplo, a gente vive 80, 90 anos e muita coisa muda, né? Por exemplo, as coisas mais antigas para as coisas mais modernas, como a internet nos dias de hoje, a era digital nós estamos vivendo. E na época da antiguidade também era mais ou menos assim. As coisas foram se modernizando, foram mudando. E a Bíblia, ela teve 3 línguas originais. Ela foi escrita por 3 línguas originais. A primeira língua é o hebraico, a segunda língua é o aramaico e a terceira língua é o grego, conhecido também como grego popular. O aramaico e o hebraico, eles fazem parte do Antigo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento foi quase todo escrito pelo hebraico, que era a língua dos judeus daquela época, dos hebreus daquela época, da época do Antigo Testamento. E o aramaico é muitas poucas passagens, são pouquíssimas passagens que tem no Antigo Testamento que foi escrito como um aramaico. O aramaico foi a língua dos exilados na época de Babilônia, quando eles passaram 70 anos presos na Babilônia sendo escravizados. E o grego já foi na época de Jesus. O grego, meus irmãos, se tornou muito popular na época de Jesus. Era como se fosse o inglês de hoje em dia. Todo mundo precisaria saber. Era a língua que estava se popularizando nos continentes. E assim a Bíblia foi escrita com essas três línguas originais da época. Mas nós sabemos que houve um acontecimento nomeado por Septuaginta, em que todo o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, para que ficasse tudo em uma língua só, desde a época antiga. Bom, meus irmãos, também houve um acontecimento conhecido como cânon, que foi, resumidamente, porque eu precisaria de um vídeo muito grande para explicar sobre o que foi o cânon. O cânon foi o acontecimento, muito parecido com a Septuaginta, que reuniu todos os 66 livros da Bíblia. Por exemplo, no vídeo anterior eu falei que o Antigo Testamento tem 39 livros e no Novo Testamento 27, que dá o total de 66 livros. E ele foi reunido nesse acontecimento conhecido como cânon, que foi colocado todos esses 66 livros em uma só obra, em um só livro, como a Bíblia que nós temos hoje. A Bíblia dos crentes, ela tem 66 livros. Bom, meus irmãos, a Bíblia nem sempre foi assim, como nós falamos nesse vídeo. Nós vemos nesse vídeo que a Bíblia não sempre foi bonitinha como está nos dias de hoje, né? Passou por um longo processo até estar perfeitinha como está hoje. E você sabia que também ela não tinha capítulos e nem versículos? Você sabia disso? Pois é, se você não sabia, pois está sabendo agora. A Bíblia não tinha capítulos e nem versículos. E ela foi, eu anotei aqui o nome do rapaz para não me enganchar na leitura um pouco. O nome dele é Stephen Layton. Em 1227, esse homem foi responsável por separar a Bíblia em capítulos. E a Bíblia em versículos também veio ser separada no ano de 1551 pelo homem chamado Robert Stephanus. Este homem foi o responsável por introduzir versículos na Bíblia. E ambas as divisões teve por objetivo facilitar a consulta e passagens bíblicas. Vou dar um exemplo aqui bem fácil. Por exemplo, se você fosse pesquisar uma passagem na Bíblia que fala de porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna.
Se não tivesse capítulos e nem versículos, você não teria nem como encontrar. Teria que ler praticamente toda a Bíblia toda, se você não conhecesse nada da Bíblia. Mas quando a pessoa diz no capítulo 3 e no versículo 16 do Evangelho de João, que é essa passagem que eu falei, que eu citei, se torna muito mais fácil para você encontrar alguma passagem bíblica, né? E isso ajudou bastante e nos ajuda até hoje, né, nas consultas, nas passagens bíblicas. Bom, meus irmãos, a Bíblia em português, ela foi impressa no ano de 1748. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com Dom Diniz. Iniciou-se em 1279 e foi até 1325. E foi impressa no ano de 1748, a primeira Bíblia em português. Bom, meus irmãos, os estudiosos, os teólogos conseguiram organizar a Bíblia em vários grupos. Por exemplo, eu vou ler aqui nesse livro aqui, que é da Declaração de Fé, e existe, meus irmãos, 7 grupos que separam os livros de acordo com as suas características. Por exemplo, o primeiro grupo é o grupo da lei, que é constituído por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O segundo grupo é histórico, os livros históricos, como Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos, o livro que contém coisas históricas. O terceiro grupo é conhecido como poéticos, que vem se iniciando com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O quarto grupo é o profético, ou seja, dos profetas. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento também é separado por mais 4 grupos. O primeiro grupo é os Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os mais conhecidos nos dias de hoje, né? Os históricos também, tem histórico que é só um, é Atos dos Apóstolos. E epístolas tem muitas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, e 1 e 2 e 3 João, Judas, não Iscariote, e o quarto grupo se chama Revelação, que só contém um livro, que é Apocalipse. Pois foi assim, meus irmãos, que conseguiram classificar esses livros, que fica até melhor de estudar esses livros. Você consegue ter uma compreensão melhor. Viu, meus irmãos, como a palavra de Deus tem uma história grande, e essa história não para por aqui, ela continua. Agora nós escrevemos não mais aqui, mas no céu. Nós temos uma missão de passar esse conhecimento, essa verdade bíblica para outras pessoas, para que seja alcançada pelo Evangelho da salvação, por Cristo Jesus. Amém? Esse foi um estudo da Palavra de Deus. Espero que tenha ajudado algumas pessoas. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Toda semana nós estaremos postando vídeo aqui a respeito da Palavra de Deus. Amém? Ative também o sininho de notificações. E fique com Deus e a paz do Senhor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. O Anunciando as Escrituras vai ficando por aqui. Amém?